boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esse é o nosso podcast e vocês já sabem, Arquitetos é o nosso nome. Muito gosto em ter-vos ali do outro lado mais uma vez, daqui a vossa arquiteta Jamila Kassoma. E por mais ou menos uma hora vamos estar juntos numa viagem fantástica. E hoje vai ser mesmo fantástica, porque vamos tratar de questões de extrema importância para todos nós. E já sabem que Arquitetos é o nosso podcast onde trazemos todos os assuntos ligados à construção civil, arquitetura, produção de espaços, e nós normalmente abordamos desde o território até ao edifício, ou seja, não nos passa nada. E claro, eu espero que a nossa relação seja duradoura. Quero ali do outro lado espectadores fiéis, né? Porque vocês já sabem, nós vos informamos e formamos. Esse é o nosso objetivo. E hoje estamos de parabéns, a nossa equipa, conseguimos chegar até a segunda temporada, né? Já fizemos 12 capítulos, portanto esse é o primeiro da segunda temporada. Foi um desafio fantástico, eu particularmente aprendi bastante com todos os nossos convidados que já passaram por aqui e só vamos aumentar o som, o nível, porque se na outra temporada tivemos aqui alto nível, vamos continuar a manter o alto nível e mais o alto nível ainda. E o convidado que eu trago hoje é realmente um convidado de alto nível, é meu amigo, é meu colega, arquiteto, é alguém que já tivemos oportunidades de estar juntos em vários fóruns, debates, é conhecido, é um arquiteto conhecido, com iniciativas fantásticas do ponto de vista mesmo até da comunicação social, e temos algo ainda mais em comum. Somos filhos da mesma mãe, né? Exatamente. A Faculdade de Arquitetura Exatamente. de Lisboa, né? Portanto, Exatamente. temos a mesma base de formação. Então, aqui vai ser uma viagem também à nossa mãe lá em Lisboa. O nosso passado. Então, arquiteto Lídio, é com muito prazer. Todos vocês que vêm aqui são especiais. E não pelo valor que têm enquanto pessoas singular, mas sobretudo porque nos ajudam todos os dias a contribuir para o conhecimento com os nossos espectadores. E aumentar também a qualidade técnica e mostrar que o nosso país tem, sim senhores, profissionais do mais alto nível. Então só me resta agradecer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui no teu programa. Acompanho por acaso desde o início. Não perco as quintas-feiras. Muito bem. Para assistir. Portanto, o arquiteto Lídio é licenciado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Já conta com mais de 10 anos, 15 anos de experiência profissional. É especialista em habitação social e em planeamento urbano sustentável. Ou seja, tudo assunto de máximo interesse aqui para a nossa realidade. É vencedor do Prêmio de Habitação Social Urbana da Investim, em 2016. Foi o curador da webinar sobre o impacto da Covid e eu tive o prazer também de participar, que teve como resultado uma publicação. Eu penso que também podem procurar. E atualmente faz parte do grupo de pesquisa urbana Projeto África Habitat. O que eu aprecio muito, em particular no arquiteto Lídio, é que ele vem desenvolvendo o trabalho dentro da Angola e fora da Angola. Ou seja, é daquelas pessoas que ajudam a levar o bom nome dos técnicos angolanos lá para fora. Então, arquiteto, é uma grande honra ter aqui. Eu costumo dizer, há uma primeira questão que eu faço sempre a todos os nossos convidados, que foi fazer o que é, por que foi para a arquitetura, como é que começa a sua carreira na arquitetura? Bruto, muito boa tarde, mais uma vez a arquiteta Jamila, agradecer. A câmara é esta, não é? É esta, sim.
Mas o curso de arquitetura foi mesmo uma surpresa, surgiu como surpresa, porque não estava nos planos. Sempre fui bom a desenho, e foram os meus professores de desenho que me incentivaram a fazer arquitetura. Embora eu sempre quis ser piloto, na adolescência, na infância fazia aviões, gostava de fazer aviões. Era piloto de arquitetura. Era piloto de arquitetura. Mas meus professores de desenho, principalmente no ensino secundário, disseram: tens um bom traço, fazes boa geometria, o teu caminho é arquitetura. Então, segui o conselho dos professores e cá estou. Muito bem, e depois qual foi o percurso que fez? Começou cá em Angola, sim, depois foi para Lisboa? Exatamente, eu fiz terminei o médio em Lisboa, fiz até no Punivo, 11º aqui em Luanda, 12º em Lisboa e fiz os 6 anos, porque lá tem um ano de estágio, fiz 6 anos de curso lá em Lisboa. Mal terminei o curso, depois de um ano de estágio, voltei para Angola, já estava cansado de ficar em Portugal, embora que a família ficou na altura, mas eu quis voltar para Angola, cheio de sonhos para ajudar a reconstrução, porque nós vivemos um conflito armado muito intenso, e um dos meus planos, vou para o país ajudar a reconstruir o país. Então foi em 2000, cheguei a Angola, no ano 2000, e estou cá. Vai fazer, este ano fiz 25 anos de arquitetura. Terminei em 98. Olhem só a qualidade dos nossos convidados, né? 25 anos de arquitetura. 25 anos. 25 anos de arquitetura, eu já vi muito trabalho desenvolvido pelo arquiteto. A luta que tem feito em prol da nossa profissão, da valorização do profissional, os debates e, como é que eu posso dizer, aquele desconforto pelas questões que, aliás, todos nós sentimos quando vemos as nossas cidades, Exatamente. Os nossos bairros, né? Essas questões todas. Então, o tema que nós hoje trazemos cá, que partilhamos essa mesma paixão, que são os museques, ou seja, os nossos bairros degradados, de gêneros ilegais, que fazem parte, quer queirarmos, quer não, da nossa realidade. Sim, sim, sim. E, enquanto arquitetos, né, nós estamos extremamente preocupados com esse fator, com essa característica das nossas cidades. E eu convidei o arquiteto justamente para, no fundo, abordar um bocadinho daquilo que ele já tem vindo a pesquisar sobre os museques, mas com uma particularidade, porque o problema todos nós conhecemos. Sim. E eu costumo dizer, no nosso programa trazemos convidados que caracterizam o problema e pensam em soluções. Certo. Então, hoje o tema vai ser os museques, as perspectivas de reabilitação, reconversão, reestruturação, o que for, mas com um foco muito interessante numa temática que hoje tem feito até manchete no nosso país, está a caminhar faz parte de algumas políticas públicas, que é a autoconstrução dirigida em latitudes já muito experimentadas com esse assunto, assistida. Exatamente. Quer dizer, aquela perspectiva de caminharmos juntos, de partilharmos o conhecimento, né? Arquiteto, neste sentido, eu gostaria que começássemos por uma abordagem para situar ali os nossos espectadores. Quando falamos de museques, do ponto de vista histórico, estamos a falar de quê? Pois. E o tema do museque, esse tema... Por acaso hoje, por curiosidade, estive a ver o conceito de slum. O slum, que é um nome em inglês para denominar algo parecido com o museque. E tem vários nomes dentro do slum que no fundo são construções precárias em zonas periurbanas, isto do termo em inglês, e que assume várias denominações em cada contexto específico. Favelas, bidonville,
favelas na América Latina, Bidonville, em França, o país da expressão francesa, Caniços, e Musec, por acaso estava no Wikipédia, Musec. Mas o Musec cá em Angola, em particular Luanda, foi evoluindo de contexto, foi evoluindo de caracterização. Porque até no século XVI, século XVII, os Musecs não havia uma transição muito clara entre a cidade e o campo. E o campo. Então, os Musecs era rural. Até a própria terminologia tem a ver com terra. Terra né? vermelha. Mas a partir do momento em que vão surgindo um espaço intermédio entre o campo, entre a cidade e o campo, desta zona intermédia, aí sim o termo seco foi evoluindo. Porque aí nos séculos XVIII, XIX, no início da cidade de Luanda, vão surgindo os primeiros museques, atrás dos coqueiros, na zona das Ingombotas, que era o bairro indígena, tudo com casas de pau a pique. Na altura as casas eram em pau a pique. E até o período moderno, em que são zonas, que são construções em áreas periféricas, normalmente sem saneamento básico, sem infraestrutura e desprovido de serviços, de equipamentos públicos, que antes tinham alguma organização nos séculos XIX, século XX, mas com a densificação, fruto do êxodo rural, esta organização foi-se perdendo. Quer dizer, o MUSEC, porque já não havia espaço. Quer dizer, o próprio MUSEC inicial que tinha alguma organização, degradou-se, quer dizer, fosse construído para dentro. Como não havia espaço para construir para fora, quer dizer, havia mais gente a entrar do que a sair. Então as pessoas, dentro de um lote, por exemplo, onde tinha a casa principal e um anexo, com as famílias vindo das zonas do interior, foram construindo vários anexos dentro do quintal, anexos esses que depois, quase dentro do quintal, já não havia espaço. Mas é uma questão, eu quando reflito, por exemplo, nessa questão de MUSEC e essa abordagem histórica que fez, faz sentido ainda chamarmos MUSECs? Eu coloco sempre essa questão. Não acho, nessas questões cada vez chego a conclusão. Ou temos que pensar noutro... Por acaso, margens urbanas, dentro desse projeto de pesquisa que eu estou com o arquiteto Gameiro, a arquiteta Isabel Martins, na parte angolana, depois tem a parte da professora Isabel Raposo, que é a mentora do projeto África Habitat. Tenta-se falar ou tirar esta imagem pejorativa atribuir outros nomes. Mas chego à conclusão hoje que MUSEC é mesmo MUSEC, e é importante dar os nomes às coisas. E sem MUSEC não é só coisas más. Aliás, MUSEC é família alargada, é convívio, é interajuda, é alegria, é família. Quer dizer, há relações de vizinhança muito fortes, quer dizer... E o gueto? Álcool duro. Eu digo, isso também é para provocar aí a nossa direção, porque dentro da nossa produtora temos um programa, o do gueto. Não, o gueto sim, tem uma carga... O gueto tem uma carga pejorativa, quer dizer, é uma carga de exclusão mesmo, exclusão. Né? O MUSEC não, o MUSEC é mesmo nosso. Não temos, o MUSEC é mesmo nosso. Só o MUSEC, o que é que falta? Falta uma habitabilidade mínima, básica, ter água, ter saneamento, ter energia, ter espaço público, arborização. Só precisamos disso. Eu vivo no MUSEC, não tenho vergonha de dizer, eu vivo num MUSEC ordenado, que é na zona do que fica. Mas o que é que eu preciso na minha zona? Preciso de asfalto. Por causa tem energia, tem água, mas não tem asfalto, não tem horas verdes. Deixa ver, arquiteto, para nós nos entendermos na sua perspectiva. Existe o MUSEC, que hoje podemos manter a terminologia, mas não só com essa perspectiva pejorativa.
quando diz também que vive no Mosseque, mas faltam essas infraestruturas. Sim, sim. Mas depois também existe o gueto. Sim. O gueto que já é também, para além da dimensão da falta de equipamentos, é a questão da exclusão social. O arquiteto Trofa Real diz isso muito bem. Uma coisa são bairros de lata, outra coisa são Mosseques. Mosseque é muito característico nosso. Principalmente luandense. Aliás, as aldeias também, exatamente, não? São de terra. De terra. Temos que ter essa... É muito nosso. Agora, bairros de lata, onde é o sinônimo da pobreza urbana, da alta densidade, isto aí não é Mosseque, é mesmo muita pobreza. Aí que não exclusão. Aí só o próprio nome já indica que não tem como manter aquilo. Não tem como manter porque é mesmo muito mau. O Mosseque é passível de ser recosturado, intervencionado e manter conforme está e permitir que ele cresça. Permitir que ele cresça de forma orgânica, ordenada, mas sem demolir. Então, daí que não há nenhum sentido pejorativo, até porque o Mosseque, muitos cantores, muita literatura, inclusive a independência saiu do Mosseque, os nacionalistas, muitos nacionalistas para a independência viveram no Mosseque. Então, e muitos preferem lá viver. E quando falamos, por exemplo, do nosso contexto, para nós ajudarmos os nossos espectadores a perceberem, o Mosseque é o quê? Qual é a sua dimensão? Qual é a sua caracterização? Estamos a olhar sobre o quê? Exatamente. Nós temos a cidade planeada, a cidade do asfalto, que nós herdamos dos portugueses e depois da independência nós quando construímos, que seguiu as regras de planeamento, regras de construção, teve um projeto, teve um plano, um projeto e obras, construção formal. Isso constitui 20% do território, no caso de Luanda. Depois temos uma outra cidade, com as suas valências e com a sua legitimidade de existir, que são os 80% autoconstruídos, mas não dirigidos. Não houve uma direção técnica, não houve um plano, não houve um projeto. As pessoas construírem onde quiseram e como quiseram. Não seguiu normas formais, foram construções de improviso. E depois foram crescendo, foi se tornando mais densos. Então, não houve uma direção técnica. Existe, claro, e há vários tipos. Há os Mosseques mais ordenados, onde se vislumbra ruas, temos uma malha viária. Malha aqui para os nossos espectadores que não são da área, ok? Ainda vamos pensar que é aqui uma não, tem vias, tem estradas, tem vias. Os Mosseques mais ordenados, tem os lotes, os terrenos bem definidos. Tem os Mosseques mais desordenados, que são aqueles mais densos, que já foram ordenados, mas sofreram com o êxodo rural, tornaram-se desordenados. As construções ocuparam as vias que existiam, foram ocupando. O Kazenga é um bom exemplo disso. Se olharem para o Kazenga via Google, olharem consegue-se ver a malha ordenada ao lado da malha desordenada e vê-se ainda vestígios que já houve uma malha que depois com os acrescentos e com os becos e com os cubículos foram construindo, foi-se perdendo essa malha. Então, esse foi fruto deste êxodo, né? Exato. E que não houve uma administração... Mas agora, quando nós olhamos, por que é um problema? Né? Eu aqui estou num lugar... Não, é um problema... entendido, embora algumas questões possam... É um problema por quê? Porque nestes Mosseques, onde vive os 80% da população. Por exemplo, no caso de Luanda, que estamos quase perto dos 8 milhões de habitantes, 10 milhões. Sim. Quer dizer que 8 milhões normalmente vivem... Quer dizer que todos nós temos um parente que habita nesta região. Exatamente. Nestas regiões. Exatamente. Qual é o problema? O problema são de várias ordens. Problemas a nível de infraestrutura. Há situações que não tem água, não tem luz, não tem saneamento. Há situações em que se tem água, não tem energia nem saneamento.
não tem a posse de terra, a regularização do imóvel. Há situações em que num cubículo, dos tais anexos que foram construídos no quintal, num cubículo vivem 10 pessoas, isso é a sobrelotação. Quer dizer, para além de estarem todos uns colados uns aos outros, para além de ser muito denso, entras por um cubículo de 40 metros quadrados ou 30 metros quadrados, o famoso quarto de sala, 2 famílias a viver às vezes. É um casal que tem os filhos, outro, depois é uma cortina, um pano que divide a outra família. E a cozinha é fora. Também a cozinha é um improviso, é um fogão que está ali num canto. Eu fiz um trabalho com os meus alunos no ano passado, onde fiz questão de, vamos entrar mesmo para o miolo das casas, perceber. Eu já percebia o MUSEC, no tempo que eu estive num gabinete de reconversão do Kazenga, onde tínhamos a noção do macro do MUSEC do Kazenga. Mas não tivemos o tempo suficiente para ter a noção de micro. Penetrar e perceber aquilo que são as realidades. Com os meus alunos tive esse privilégio, essa sorte, e aprendi muito com eles. Perceber como é que as pessoas não vivem nos MUSECs, as pessoas sobrevivem. Partilham uma cozinha, partilham os quartos de banho no quintal, as áreas privadas são partilhadas, não existe a privacidade, quer dizer, então são estes vários problemas como é que tem em termos de infraestrutura, em termos do habitat mínimo. E eu aqui, arquiteto, vou chamar aqui uma atenção. São questões sensíveis. Eu mesma também já tive a oportunidade de entrar, porque, como disse, temos essa base comum. Não sei se é fruto da mãe de onde viemos, ou da nossa preocupação de dar solução a problemas concretos. O nosso objetivo não é chocar o nosso espectador. É falar da nossa realidade, abordar soluções concretas, e por isso é que nós criamos este podcast, porque queremos trazer profissionais. Eu sei que o arquiteto fez parte do gabinete de reconstrução, trabalhou naquele processo de reabilitação do Kazenga. Exatamente. E não só investiga soluções, inclusive eu estive uma vez numa sessão de debate em que apresentou um projeto de reperfilamento de uma vala com espaço público. Exatamente. Ou seja, nós trazemos aqui profissionais que diariamente pensam soluções a serem aplicadas no nosso contexto. E eu, em particular, sou da opinião que se nós não debatermos a essência do problema, é como ir ao médico. Se o médico não fazer um diagnóstico claro, vai curar uma doença que não é aquela que nós temos. E daí essa abordagem. Eu lembro-me do trabalho que fiz no Prenda também, em que entrei na casa das pessoas, e quando vou às aldeias faço isso, quando vou aos bairros, porque nós precisamos perceber que tipo de problemas temos que resolver. E é interessante, o MUSEC que a arquiteta Jamila está a falar, é um MUSEC vertical. Vertical. Quer dizer, MUSEC, para além de ser que o mais característico é as casas horizontais, normalmente os MUSECs têm piso térreo, normalmente são casas de piso térreo, em blocos. Há os bate-chapa, que são em chapa de zinco, mas também tem os blocos de cimento. Mas também existem MUSECs em altura, de 2 formas. São os prédios inacabados que as pessoas ocuparam e de forma anárquica, que construíam, vão até o terraço, como os lotes do Prenda inacabados. Mas também temos os edifícios do período colonial, os prédios que as pessoas, com o mau uso, deturparam os cômodos, os compartimentos do prédio, e também estão a musicalizar os edifícios. Aqui, arquiteto, esse ponto é importante. Vou recordar aqui os nossos espectadores para irem nos 2 últimos episódios da primeira série de programas, os 2 últimos, o 11 e o 12, se não me estou em erro, nós abordamos esses edifícios coloniais. Embora tivemos 2 abordagens mais de engenharia e do setor imobiliário, o arquiteto, no fundo, está a trazer aqui uma questão que nós também vamos explorar num outro programa, que é a visão do arquiteto. Porque o importante que nós temos que fazer, eu vou notando que nós temos muita qualidade de profissionais, com muito conhecimento,
mas nós precisamos de pontos de convergência. Sim. Ou seja, o arquiteto vai agregar com este valor, por exemplo, está a dizer que afinal também somos sexos, alguns desses edifícios. O engenheiro, por exemplo, que abordou no outro programa, falou de aspectos puramente técnicos das patologias que esses edifícios que no fundo são consequências desses mosaics, né? Sim. Então é para vocês verem que aqui vão começar a encontrar os vários programas, as várias séries a se integrarem, né? Porque isso também, se calhar algum denominador comum, há bocado falei dos mosaics no sentido mais convencional, da falta de infraestruturas, mas no caso dos edifícios é mesmo a ausência da autoridade do Estado. Também acontece com os mosaics horizontais, que quando o Estado não manda, o povo é que mais ordena. Quer dizer, o pessoal faz, para não ter ninguém a me orientar, a coordenar, vou fazer como me apetece. Mas eu, por exemplo, encontro vários paralelismos, né? Por acaso nunca tinha pensado nessa perspectiva do mosaico vertical como tal, aqui no casco urbano, mas realmente existem vários paralelismos, porque nós ainda temos, se sairmos e olharmos também para a regularização mesmo, a documentação desses imóveis, muitos também não têm a titularidade dos imóveis. Esse é um problema também de alguns mosaics, a questão que falou da regularização fundiária, a titularidade de imóveis, entre os aspectos. Vamos encontrar também essa questão que abordou muito bem da falência de infraestruturas. Aqui a falência, lá não existe. Sim. Ou seja... É igual. Mas aqui podemos estar naquela questão que se pode dizer o mosaic entrou pela cidade ou a cidade entrou pelo mosaic. Acho que é mais o mosaic. O mosaic é capilar, entrou aqui próximo, aqui na Mutamba. Eu fiquei estupefacto, eu fui visitar um amigo, vivia no 3º andar. É justamente no andar dele, o corredor é lá mais largo. Tem um mercado, uma praça no corredor do prédio. Mas isto onde? No Prenda? Em frente, aqui nas obras públicas, ao lado um prédio azul ao lado do governo provincial. Em frente ao Ministério das Obras Públicas. Tem um edifício azul por detrás da Igreja do Carmo. No 3º piso tem um mercado. E isso também encontrei no lote inacabado, também é a mesma coisa. Aquilo, atenção, que não vejo mal nenhum. Aliás, nós temos que pensar, inclusive eu havia feito um projeto do género, edifícios cujo um pátio em altura do edifício possa ter resposta comercial, mas organizado. Não, aquilo foi mesmo por improviso. Não, mas quando o arquiteto agora refere essa questão que o mosaico entrou na cidade, não é só vamos ao Nova Vida, por exemplo. Olha. Eu cada vez que vou ao Nova Vida me dói a alma, porque a forma como alguns daqueles edifícios do Nova Vida estão a ser descaracterizados, Sim. E o Nova Vida tem pontos muito positivos, Sim. Sobretudo a mistura de usos, serviços, tem uma dinâmica interessante, mas que depois nós falamos, ok, definitivamente, hoje em dia nem sei se esses 80% de mosaicos em Luanda está contabilizado também. Não está contabilizado, tem que aumentar, acho que é 85 a 90. Acho que aqui vai 95. Ou seja, é de facto um problema. Sim. E como nós somos bonzinhos, entre aspas, arquiteto, muito obrigado, fez uma caracterização fantástica. Não sei se sobre esse aspecto quer acrescentar alguma coisa. Gostaria só de acrescentar. Isso são temas que as escolas, as academias deveriam abordar com mais profundidade e não só teorizar e abordar essas questões que são importantes na academia, mas pô-las em execução. As academias têm que trabalhar em prol mesmo do Estado, em prol das administrações municipais, parcerias institucionais com os municípios, porque não faz sentido existirem trabalhos académicos interessantes e estarem no papel, ficarem só no papel, quando podem ter utilidade prática. Então, deve haver mais estas pontes, estas interações com o Estado, principalmente a nível local, para que todo este saber, que é pouco, atenção que são poucas universidades que abordam a questão do mosaico com propriedade. Aliás, para dizer que não conheço várias, são poucas mesmo. Mas esse é um tema aspecto que falou muito interessante, e o nosso projeto, o nosso programa também é para
valorizar alguns gestos que vão acontecendo timidamente, que é importante mesmo levarmos isso até ao limite máximo, essa questão da academia Sim. com o poder local. E tem-se visto já algumas iniciativas de alguns governos provinciais que os próprios governadores deslocam-se às instituições de ensino, de universidades, e isso nós também temos que ser justos e valorizar e incentivar. Sim. Porque aquilo que se vê do ponto de vista internacional, muitas soluções são pensadas na academia. Na academia. E quando o poder local aproxima-se da academia, as vantagens são múltiplas. Por um lado, é o profissional nacional que encontra ali oportunidade de trabalho, de contribuir com o seu saber. E por outro lado, é o próprio poder local que encontra as soluções a problemas reais. Win-win, todos ganham. Todos ganham. Então, essa particularidade que chamou a atenção é mesmo fundamental. E, sobretudo, também começarmos a ter mais incentivo para a investigação. Sim. Porque eu tenho-lhe visto a fazer muita investigação que, se lhe perguntar se alguma vez recebeu algum apoio, que vai dizer não, faço por custos próprios. E mais, a universidade ano passado que eu lecionei, houve um concurso de jovens talentos, só para terminar essa parte dos museus. Houve este ano um concurso de jovens talentos, que é um prémio Miss Van der Rohe, de jovens talentos. São estudantes finalistas que apresentam os seus trabalhos. E eu concorri com alguns estudantes. E por sorte não, foi mesmo, não é sorte, é mesmo, foi um trabalho intenso. Um dos meus estudantes, hoje já arquiteto, ficou entre os 10 melhores. Estou a acompanhar esse caso. Entre os 10, é importante dizer isso em público, porque foi pouco divulgado, infelizmente. E esse trabalho foi apresentado, está exposto na Bienal de Veneza, agora, na Bienal de Veneza de Arquitetura. Porque ela tornou-se finalista entre os 10, está entre os 10 melhores. E foi um processo de crivo muito... O Aquitofel, né? Não, o Aquitofel também tem um prêmio agora. Não, mas não é este, é a arquiteta Raquel. Raquel também. Mas eles os dois também estão muito... Ele também concorreu neste concurso, mas ficou entre os 100. Ele ficou entre os 100 melhores. Depois, 100 ou 30? Eu não me lembro. Acho que entre os 30, exatamente, os 30. Depois foi afunilando e tinha que ficar os 10 finalistas e a Raquel... Mas, arquiteto, fique descansado que oportunamente esse é um compromisso público. Aliás, o Aquitofel já tinha lhe falado sobre isso. Eles têm que vir aqui. Sim. Tem essa obrigação de motivar outros colegas, porque esse espaço é mesmo o nosso espaço. O arquiteto é o nosso espaço. Todo aquele que agrega valor vai ser chamado a contribuir. E eu, por acaso, já tinha abordado com ele, apercebi-me quando houve esse prémio da Raquel também. E são pessoas que nós, com certeza, queremos ter aqui para passar a experiência e dar a valorização que é necessária. Agora, não fugindo do nosso tema, vamos agora ficar aqui um bocadinho a falar das soluções. Certo. Na opinião do arquiteto, quando falamos de MUSECs, vamos reconverter, vamos reabilitar, vamos requalificar, vamos implodir tudo, vamos fazer o quê? Sim. É aquilo que eu estava a dizer. Após um diagnóstico bem feito e perceber as várias nuances, as várias características do MUSEC, já vimos que não são todos iguais, os MUSECs mais ordenados são os tais que são passíveis de serem requalificados, isto é, já tem um ordenamento. Antes até de entrar ali, nos esclareça só aqui com os nossos espectadores o que é, diferença termos entre reconversão, reabilitação, requalificação e destruição. Sim, quando temos um tecido urbano ordenado, com as vias, com as construções não tão densas, não tão apertadas umas em relação às outras, a tal densificação, aí podemos muito facilmente levar a infraestrutura, levar a água, levar a energia, colocar o saneamento, os esgotos. Então isso é uma requalificação e isso foi feito. No Kazanga foi feito o bairro do Talade,
no Rangel, a Terra Nova, as Bs e as Cs, o Cariango, aquilo foi requalificado, quer dizer, não se demoliu nada. Já existiam os arruamentos, não tinha água, nem, não tinha esgotos, então foi feito esse trabalho de infraestruturas. Isso é requalificar. Reconversão é muito mais contundente, é demolir quase tudo, mantendo apenas as estruturas mais fortes, permitir outros usos, por exemplo, exatamente. Outras aproximações. Mas como a malha urbana, os edifícios estão muito densos, não têm arruamentos, não se consegue levar infraestrutura, aí temos, aliás, para levar infraestrutura, tem que se abrir arruamentos. E para tirar os esgotos também tem que ter arruamentos. Isso é possível, só o ato de infraestruturar numa malha muito densa tem que se demolir. Mas às vezes há situações em que é tão denso, principalmente no Marçal, Rangel, algumas zonas do Kazenga, grosso do Kazenga, aí mesmo temos que partir quase tudo, não digo tudo, também partir para aí 70%, deixando 30%, para permitir que se ponha infraestrutura, espaço público, áreas verdes, equipamentos. Arejar também a malha. Porque o direito à cidade, que é o direito à cidade do Henri Lefebvre, que é permitir com que as pessoas permaneçam, tenham direito à cidade. Quando digo cidade, não é só o espaço onde vivem, a casa, tem que ter energia, água, saneamento, uma escola próxima, um posto de saúde próximo, não tem que andar quilómetros para ir para a escola, não tem que andar quilómetros para ir a um posto de saúde. Então, isso é... E ter acesso aos bens e serviços. Isso é o direito. Até aqui, abro também um parênteses. Possivelmente vocês estão a ficar com a sensação de que estamos só a falar de Luanda. Mas eu vou dar um exemplo que é, em particular, Benguela, Catumbela e o Lubito, o Sumbe, por aí em diante, que são situações... Eu, por exemplo, quando visitei alguns bairros da Catumbela, sobretudo aqueles com questões muito mais chocantes, isso, pois. De facto, nós precisamos começar a ter um marco e começar a definir a partir daqui nós temos realmente de começar a pensar em soluções concretas. Até podemos numerar com cores, tipo o museu ordenado, a requalificação tem uma cor verde, que é tranquilo, é para levar infraestruturas. Já segundo a reconversão, uma cor laranja, onde se parte de 70% deixar 30%. Mas onde é mesmo vermelho, que não tem mesmo como ficar, são os museus em áreas de risco. Okay. O Sumbe tem muitos museus da área de risco. Também, Catumbela, o Lubito, nas encostas, né? Nas encostas. Quando chove, leva as casas para baixo. Aí estamos a falar de vidas mesmo. Vidas humanas. Aqui em Luanda temos muitas zonas alagáveis, quando chove inundam, porque as pessoas construíram em cima das valas de drenagem, nas linhas de água. Então, essa situação de museus em áreas de risco, aí mesmo é partir 100%. Não tem, e fazer até nem é relojamento, é o reassentamento. Porque o realojamento são casos pontuais, né? A casa A, B, C e D, a família A, B, C e D é realojada. O reassentamento é mesmo o agrupamento, todo o bairro é reassentado por uma outra zona mais segura, né? Também não faz sentido, também sou muito contra este reassentamento que é a quilómetros de distância. Isso até hoje as boas práticas, né? E não só, já há muita investigação que define até como esses processos... Mas vamos chegar ali também no como. Ok. Conseguimos responder aqui se é para demolir tudo ou não. Fica claro que depende da característica do museu. Há zonas que não vamos demolir tudo, porque estamos numa altura em que os recursos... Também. E, aliás, um dos desafios das cidades mundiais, porque essa questão de favelas não é só em Angola, temos em países altamente desenvolvidos, em países subdesenvolvidos, é uma problemática
internacional, porque a velocidade com que as populações crescem não é a mesma que se desenvolve em cidades. Olha que Estados Unidos, Portugal, países com economias até, há muita gente, principalmente Portugal, uma crise de habitação imensa. O arrendamento é dos mais caros da Europa, em Portugal, principalmente em Lisboa. Muita gente, é um fenómeno muito recente, deste ano, nos últimos 2 anos, pessoas a viverem em tendas. Muita gente, boa gente, a viver em tendas. O Brasil, a Índia, o próprio Estados Unidos, México, aqui Nigéria. Se formos a mencionar, diríamos que é um problema mundial. E cada país deve pensar nas soluções que se adequam à sua realidade e ao seu contexto. Exatamente. E aí recai justamente, o cenário da Angola hoje é recursos escassos para o conjunto de situações que temos que resolver. Felizmente já temos muitos bons técnicos, por isso é que está aqui o arquiteto, capazes de dar respostas. Comecemos por onde é que fica a responsabilidade de solução. Como é que podemos definir a questão das responsabilidades? Sim. Até poder, uma ponte para outra questão dirigida, já exatamente. Isso vamos começar pela responsabilidade e dali com certeza vamos desaguar numa das possibilidades, das soluções que já existem. Não, até porque a transição, porque tudo que se fez, aliás, a questão do MUSEC, a problemática urbana do MUSEC é a autoconstrução, as pessoas próprias construíram, só que não houve um acompanhamento técnico, não houve uma assessoria técnica, uma direção técnica, por isso que é dirigido. Tampouco houve uma assistência por parte do Estado, da administração local. Dos bons técnicos. Então é dirigido e assistido. Mas nas soluções, e estamos num contexto, numa conjuntura económica que não favorece a grandes obras. Mas, arquiteto, o que é a responsabilidade? Há 2 tipos. Para os mais vulneráveis, para as famílias mais vulneráveis, é constitucional. A habitação condigna é constitucional. O Estado tem que garantir a casa condigna. Atenção, não tem que dar casa. Como às vezes se... Não, o Estado tem que criar condições para que as pessoas vivem condignamente, num ambiente sadio, num ambiente estável, sadio. Isso está na Constituição. Até há 2 artigos na Constituição que falam sobre habitar e sobre habitação. E isso é o Estado para as famílias mais vulneráveis, sejam socialmente, sejam ambientalmente, viverem em áreas de risco. Mas para uma família, por exemplo, que viva numa linha d'água, isso é o Estado. Está ali em situações de desemprego, em que aquilo nem sei se é sobrevivência ou subsistência. Sim. Já está no mais baixo nível. Essa responsabilidade é do Estado. As famílias mais pobres que vivem com $2 por dia, que desenrascam, o dia a dia desenrascar para poder comer, esse grupo, essa classe social, a habitação social atende esta classe. Agora, para nós que vivemos nos MUSECs, mas que temos algum emprego... Aí sim, aí entram outra... E tem-se falado pouco, experimentado pouco, que é as parcerias público-privadas, que empresas de construção ou empresas de imobiliária podem fazer parcerias público-privadas com o governo provincial ou com a própria administração. Com a própria administração. De que forma? Uma empresa imobiliária. Eu tenho algum dinheiro, tenho acesso a finança ao banco, mas preciso de que o Estado preciso de terra, preciso de um espaço regularizado, preciso de um bom espaço numa zona estratégica em frente a uma via estruturante, e que o Estado pode me ceder este terreno para fazer a minha promoção imobiliária. Mas numa contrapartida, que eu faça, não digo construa na totalidade da habitação social, mas faço pelo menos
o tosco, ou faço as bases, ou faço a estrutura do edifício da habitação social. Ou se não faço a habitação social, posso reabilitar. Ou seja, aí estamos a falar de uma questão, por exemplo, de responsabilidade compartilhada entre o Estado e o cidadão. E a empresa privada. E a empresa privada, ok. Isto é, eu faço obra social, a empresa faz uma obra social de uma melhoria de uma rua ou levar infraestrutura para um bairro, mas numa compensação ganha terrenos numa prime zone, numa zona estratégica que me permita depois, quando construirmos edifícios, poder vender a sua rentabilidade. Então aí ganham todos, ganha a empresa privada porque consegue a títulos bonificado o terreno, ganha o bairro porque teve ou habitação social ou melhoria com as infraestruturas, e a administração municipal que serviu apenas de árbitro. Não houve, porque até agora o Estado foi o Estado, tanto nos projetos do Kazenga, de requalificação do Kazenga, tanto na habitação das centralidades, foi o Estado a pôr. Quando pode também se criar modelos de parcerias PPPs, as público-privadas. Tudo indica, pelo menos daquilo que tem sido o discurso veiculado pelos canais de comunicação formais, tudo indica que o pensamento está a ir nesta direção. Sim, sim. Dali que nós olhamos aqui na oportunidade tudo que indica. Representa essa questão da autoconstrução dirigida. Exatamente. Daí a aposta, e muito bem, neste programa de autoconstrução dirigida. Mas, aí pegando bem nesse tema, é um tema que me apaixona imenso, porque é um tema de extrema complexidade, não só em Angola, em toda parte do mundo. Há muitos riscos inerentes ao processo de autoconstrução dirigida. Há muitos riscos. No Brasil, no Chile, nas primeiras iniciativas. E mesmo em Angola também, pelo que eu sei, não é novo. Nós já tivemos aí... Exatamente. Eu já tive a oportunidade de conversar com... Assim, dessas conversas de café, de coisas com arquitetos sênior, que eles falaram também. Sim, o bairro popular. Mas foi num contexto onde havia administração local do Estado mais descentralizada. Havia a Câmara Municipal. É diferente da administração municipal. É importante que as administrações municipais tenham a devida descentralização ou tenham a devida autonomia, seja administrativa, seja financeira, alguma autonomia, para ela própria elaborar os seus planos, projetar, identificar as empresas de construção locais que poderão ajudar na autoconstrução dirigida, identificar os técnicos que vão também dirigir a obra, identificar o grupo de famílias que irão ajudar na autoconstrução dirigida, quer dizer, uma gestão urbana autónoma local, com verbas inclusive locais. Mas, arquiteto, voltando ainda ali à vaca fria e ao início da questão, quando falamos então de autoconstrução dirigida, que agora nossos canais, os nossos colegas da produção que são arquitetos também às vezes vêm aí nos jornais, não sei o quê. Programa de autoconstrução dirigida é o quê? Vamos fazer uma caravana? Alguém vai dirigir? É o quê? Vamos ainda desmistificar aqui o próprio conceito. A autoconstrução é o que as próprias pessoas têm a habilidade de construir. É visível de que as pessoas sempre construíram o seu habitat. Só que constroem fora das normas técnicas, sem um acompanhamento técnico. Então, a autoconstrução dirigida é quando as pessoas manifestam o desejo de construir, têm os meios e algumas finanças para começarem a construir de forma evolutiva, né? De forma gradual, porque na autoconstrução as pessoas vão construindo as suas casas, não constroem, vão construindo, é evolutivo. Eu acho que aqui também grande parte da nossa população, os mussecas, os não mussecas, assim, quase tudo é evolutivo. Eu conheço pessoas que andam a construir a sua habitação 10 anos, 20 mas nessa construção evolutiva não tem um acompanhamento técnico. No fundo, o que é de novo há um agrupamento de técnicos, que não é só os arquitetos, tem um arquiteto, tem um engenheiro, tem um jurista que pode ajudar nas questões do direito de superfície, o sociólogo vai fazer um trabalho sociológico de cadastramento.
Quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar com as pessoas que já têm essa iniciativa, mas que deve haver alguma supervisão da administração municipal, para dizer que vão no sítio X, com o projeto Y, se está licenciado ou que tem algumas características de construção, este sim está habilitado a ser construído. Porque daí a complexidade do tema autoconstrução dirigida. Intervém várias... Tem o Estado, né, na pessoa da administração municipal, que é detentor do terreno, onde as pessoas vão construir, que é a obrigação, que é o papel da administração municipal, de delimitar o direito, né, o terreno, o direito de superfície, facilitar a aquisição desse direito de superfície, fazer o plano de pormenor daquela zona, porque é outra questão. As pessoas, não é conveniente, nem é correto começar-se a construir, fazer essa tal autoconstrução dirigida sem um plano. Sem plano. Por quê? Porque se calhar naquela zona onde as pessoas estão a construir, e muitas vezes acontece, vai passar uma linha de alta tensão, ou há a previsão de se passar uma estrada, ou ali uma linha de água. Então, há necessidade, antes de se começar a construir, existir um plano esse traçado pela administração municipal, ou se não for a administração municipal, a administração delega a uma entidade, uma empresa que faça, e posterior a este plano, aí sim as pessoas vão construindo com base. Eu aqui vou fazer aqui uma abordagem aos nossos espectadores. Esse tema é um tema que nós não vamos esgotá-lo aqui no programa com o arquiteto. Sim. Porque, como ele mesmo disse, é um tema de muita complexidade. A semelhança dos dois últimos temas, provavelmente vamos fazer aqui 2 momentos desse tema. Sim. E vamos ter a oportunidade de perceber realmente a natureza da autoconstrução dirigida também. Sim. Mas aqui a questão que eu agora coloco, arquiteto, que oportunidade é que esta metodologia ou este processo nos traz para aquilo que nós abordamos, os nossos mosaics, as nossas cidades mosaics, ou os nossos mosaics e cidades? Dentro do que se construiu no país, construiu-se muito. A habitação promovida pelo Estado, estamos a falar de quase 200 mil fogos. Dentro do projeto de 1 milhão de casas, o Estado tinha autoconstrução dirigida, tinha habitação econômica, habitação pública, cooperativas e o setor privado. Né? Mas o Estado tinha um plano, uma meta, e que até suplantou essa meta, quer dizer, construiu muito. Até digo mais, dos vários países, na altura que estava numa comissão sobre habitação, e que tínhamos que viajar para alguns países africanos, sobre vários congressos de habitação, posso dizer que da habitação pública, habitação, não digo social, porque foi feito na habitação social. Não é social, sim. Acho que essa conclusão já toda. Mas Angola foi dos países africanos que mais oferta habitacional deu. Promoveu de longe. Mas foi feito muita habitação. Agora, mas também construiu-se quase 10 vezes mais na autoconstrução. A autoconstrução, até as pessoas foram construindo, é muito mais rápido fazer autoconstrução. Só que essa autoconstrução não foi acompanhada. Então, daí que hoje aborda esse tema mais com alguma profundidade, onde são chamados várias sociedades civis, as ordens profissionais para atacar. Agora, permita-me só dar um tempo, para não esgotar esse tema, que acredito que vai haver outros especialistas a falar, mas é complexo pelo seguinte: na autoconstrução dirigida, temos os beneficiários, os últimos beneficiários, que são as pessoas que vivem o dia a dia, que estão na base. Existem no intermédio temos a administração municipal, depois tem as políticas públicas a nível ministerial, quer dizer, tem o topo.
Então, existem várias políticas públicas, nesse caso, a autoconstrução dirigida é uma Hoje política é uma pública. política pública, exatamente. Que vem do topo Foi para a lançada base. no BIE, a província do meu coração. Exatamente. mas é importante que na gênese da formulação das tais políticas públicas tem um efeito também retroativo ou dinâmico, partir da base para o topo. Isto é, tentar Inverter a pirâmide. perceber o que é que acontece nessa autoconstrução. Quem são os autores da autoconstrução? Como é que constroem? Quem constrói? Como devemos capacitá-los? Como devemos capacitá-los? Já existe uma dinâmica de serralheiros, carpinteiros, ladrilhadores, pintores, eles de uma forma informal. Como regularizá-los? E tentar perceber essa dinâmica. Os arquitetos, os engenheiros. Ou seja, fez-me vir a ideia que ainda tem uma dimensão socioeconômica brutal. Nessa Então, questão. é importante que as empresas, ou as agências, ou as faculdades, até pode ser uma faculdade, que trabalhar na autoconstrução dirigida, tem um papel duplo de perceber o que é que acontece na base. E também de levar toda essa dinâmica e perceber essa dinâmica e levar a quem decide, não só a nível local, como também a nível superior. Do ponto de vista de dados, né? De dados. Ter uma base de dados, uma caracterização. Não só, porque na autoconstrução dirigida há várias questões que são importantes a nível do setor, a nível central, que é o cadastro. O IGCA é uma instituição que está ligada ao Ministério da Construção e Urbanismo, que lida com o cadastro. Não se faz autoconstrução dirigida sem um cadastro, sem um terreno. Tens que ser proprietário do terreno, tens que ter um plano. O arquiteto, quando fala dessa dimensão, por exemplo, social, até com as questões a identidade do cidadão, do ponto de vista do registro do cidadão, BI, depois vai entrar também ali na base. A base vai tocar essa rua. Porque eu, para ter a titularidade do imóvel, se não tiver registrado, nós ainda temos adultos, inclusive, sem BI. Então, são essas dinâmicas. Então, no fundo, resumindo, é muita complexidade. Top-down, que são as políticas que a nível ministerial baixam algumas orientações, algumas políticas. Bottom-up, que é de baixo para cima, que são perceber como é que funcionam essas dinâmicas todas e levar esse diagnóstico para ir melhorando estas políticas públicas. E também, isso na vertical. Na horizontal, interagir com os vários setores. Energia, água, saneamento, o setor do MAPES, que tem a ver com a formação, capacitação, setor do Ministério da Justiça, que tem a ver com os direitos, com a regularização fundiária, com o cadastro, setor da construção, que são os materiais de construção. Ou seja, mais do que nunca temos que trabalhar em equipa. Em equipa e multidisciplinar, transdisciplinar é o termo mais correto, transdisciplinar, transsetorial, porque são vários setores, são todos os trans possíveis. Mas eu quero deixar uma palavra de experiência, vamos mesmo conseguir. Vamos. Isso é que nós estamos aqui a debater esse assunto. Porque mas é importante, era importante, não é fácil. Isso não, digo já, porque as pessoas estão a ouvir esses transtornos e ficam... não é mesmo fácil. E se é coisa que eu tenho identificado e que nós vamos realmente mudar essas cabecinhas, é que nós às vezes, diante da magnitude, nem digo a quantidade de problemas, é mesmo da complexidade dos assuntos, paralisamos, ficamos tipo, ok, acho que não vamos conseguir. Mas vamos mesmo conseguir, porque precisamos de conseguir, porque 80%, é claro que essa política pública da autoconstrução é transversal às áreas urbanas e aldeias, rurais, entre outros, né? Mas pode ser uma solução muito interessante para resolver esses 80% da cidade de Luanda e outras cidades do país. E melhor que a centralidade. A centralidade, e isso... Sua Excelência, o Sr. Presidente, disse com toda a razão que as centralidades ajudaram, tiveram o seu tempo, mas não é a solução. Não é a solução para o problema habitacional. A autoconstrução dirigida, sim, isso é
É uma das soluções. Uma das soluções sustentáveis de longo prazo. Mas daquilo que o arquiteto, olhando para aquilo que é a nossa dimensão, porque estamos já a caminhar para aquela nossa promessa de 1 hora de conversa. Exato. Do ponto de vista daquilo que foi as suas reflexões, e aliás eu sei que já vem a refletir sobre esse assunto, muito antes até de se tornar pública a política, sei, porque estamos num grupo de arquitetos e já vi uma abordagem que fez lá, um documento que partilhou inclusive. Como é que pensa que pode ser na prática, na realidade dos MUSECs, aplicado essa política? Sim. É interessante porque, aliás, é dar continuidade ao que o Getrux já foi. É um gabinete que foi extinto, mas que outros gabinetes poderão surgir, ou outras entidades poderão surgir. É dar continuidade, porque há um trabalho de diagnóstico, tanto no Ragel, no Samizanga, no Kazenga, e pode se estender a outros distritos urbanos, outros municípios, não só por Luanda, como também pelo país. Estender-se. Eu até sou da opinião de que cada município deve ter um pequeno, se não for gabinete, ou uma universidade, ou um grupo de saber. Eu até chamo, tem que ter serviços técnicos ambulatórios de apoio local. Isto é um grupamento de técnicos que fazem o diagnóstico, olham como lupa no território, perceber o que é que acontece no território e que, conjuntamente com a administração local, apresentam soluções. Eles são ambulatórios por quê? Porque, como é difícil fazer esse agrupamento de técnicos, então, hoje eles estão no Kazenga, fizeram um trabalho, agora vão para um outro, para Viana, por exemplo. Ou até pode sair da província, né? Mas pronto, claro, tem que ser Estamos a olhar ainda para Luanda. Se for essa microestrutura, exatamente. Dentro, Então, por exemplo, de Luanda, né? São serviços técnicos que vão girando de bairro a bairro, distrito a distrito, e ir ajustando soluções que foram fazendo noutros outros bairros. Porque, de facto, é complexo. Mas, por exemplo, no ponto de vista prático, como é que seria esse trabalho? Identificaríamos esses grupos, né? Essas pessoas, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da CODAB no Brasil. Mais ou menos. Que eles também têm, não é bem isto, mas é um gabinete que apoia projetos dessas áreas, das áreas mais deficitárias, né? Mas podia ser uma espécie de identificação por exemplo, vamos tratar do Kazenga, né? Sim. Do Kazenga é enorme, né? Exatamente. Uma área do Kazenga. Exato. Vamos começar por caracterizar e cadastrar essa população, sim, né? Pelo aquilo que é a lógica que esteve exatamente. a dizer. Vamos identificar o setor que promove a autoconstrução. Exatamente. Porque em todo lado você às vezes encontra o pedreiro, o ladrilhador a fazer a obra do vizinho. Ou seja, aí entraria a questão do cadastro desses técnicos. Cadastro dos técnicos, das empresas, microempresas. Vamos capacitá-los, né? Sim. E esses, no fundo, é que vão ser os agentes práticos. Sim. E é uma dupla capacitação. São os líderes comunitários, os líderes dessas microempresas, são capacitados, recebem até inclusive um diploma de uma peça, das várias escolas públicas. Acho que é importante essa regularização, ter essa capacitação e depois ter um diploma. Depois tem a capacitação dos técnicos da administração municipal. Também é um facto de que não existe a qualidade e quantidade de técnicos necessária para os desafios. O Kazenga, por exemplo, tem 2 milhões de habitantes, só o Kazenga. É o município em Angola mais denso, onde tem mais pessoas por metro quadrado, é no Kazenga. Consegues num hectare ter 500 pessoas. Num campo de futebol, tens que ter 500 pessoas a viver em piso térreo. Então, são desafios imensos. E a dimensão, aquilo são 42 km². É enorme e bem apertado.
Então, Por exemplo, nós formaríamos essas brigadas, não é? mas as brigadas municipais, formaríamos os técnicos. O Estado encarregaria-se de levar os macroprojetos, que estamos a falar, vias, água e a luz, os setores. No fundo, né? Esta entidade, seja, até pode ser uma academia, porque no caso de Maputo... Porque, por exemplo, só para esclarecer aqui uma coisa, esses técnicos, a responsabilidade é a construção do edificado, não, né? Deixa-me só explicar, senão no caso de Maputo, a CAIA Clínica está distrita à Universidade de Eduardo Mondlane, está ligada à academia, a CAIA Clínica, eles têm essa missão. Conseguem alguns apoios, alguns financiamentos de algumas empresas, algumas ONGs e fazem este trabalho de diagnosticar, cadastrar, trabalhar com a administração municipal e ir de bairro a bairro, fazer projetos, capacitar e depois largam e deixar as pessoas fazer como... Quer dizer, vão atacar uma outra... São uma espécie de bombeiros urbanos. Formam os técnicos da administração municipal, formam os líderes comunitários, as brigadas, iniciam o trabalho. Quando eles já tiverem alguma autossuficiência, são poucos, são poucos técnicos, né, desta CAIA Clínica ou desta agência que estou a dizer, vão para uma outra zona com os seus problemas, vão para Viana, ou vão para Belas, ou vão para Ramiros, e também fazer a mesma coisa. Primeiro a automação dirigida, fazer o mesmo trabalho, o cadastro, identificar quem constrói, as pequenas empresas, trabalhar com a administração municipal, formar, e isso é um trabalho gradual, até que as administrações municipais estejam capacitadas para serem autónomas elas depois darem sequência na autoconstrução dirigida, porque hoje existe um vazio técnico, tecnológico, que é quase impossível fazer esse processo de autoconstrução dirigida sem a existência de uma entidade, seja o gabinete. Eu até não gosto de usar gabinete, eu prefiro usar como uma agência urbana, agência de gestão urbana. Mas, por exemplo, nesse aspecto seria para as edificações. Sim. Agora, do ponto de vista daquelas questões de outra problemática que nós abordamos dos mosaicos, a questão de vias, água, luz. Também, mesma coisa. É igual para tudo. Por exemplo, de uma forma informal, porque informal porque eu estou a trabalhar num projeto de autoconstrução dirigida, mas não é formalizado, porque houve uma iniciativa popular, não vou dizer os nomes porque ainda não está concluído depois, mas na zona, numa rua no Morro Bento, uma rua importante, é uma zona onde quando chove acumula água. Então, por iniciativa popular dos moradores, fizeram uma vaquinha, uma espécie, uma recolha de contribuições monetárias para resolver o problema da drenagem da rua. E chamaram uns técnicos, chamaram um morador, o líder deste trabalho. Ou seja, a comissão de moradores é muito importante também neste... Fundamental. E a liderança do morador tem que ser fundamental para mobilizar e fazer acreditar que esse é um projeto de benefício comum. Chamou-me como um arquiteto, eu disse, posso ajudar, mas eu não sou engenheiro hidráulico, isso tem que chamar o engenheiro hidráulico para resolver a questão da drenagem. Mas vou encontrar um engenheiro hidráulico e vamos trabalhar juntos. Então, o engenheiro hidráulico, eu, mais o líder comunitário, a missão dele foi recolher as contribuições. Por acaso, algumas empresas que estavam lá na zona não deram dinheiro, deram material, deram as manilhas. Então ele reuniu a manilhas e as contribuições. Eu elaborei o projeto com o engenheiro hidráulico. O engenheiro hidráulico também tem uma empresa de construção, tem as máquinas e tem. Então a obra está a acontecer. Autoconstrução. E mais, autoconstrução. E qual foi a dificuldade? As autorizações. Tentar ter as autorizações. E houve o papel. Mas essa questão que o arquiteto está a falar é muito interessante naquela questão da responsabilização. Eu estive também a acompanhar o documento
que fala sobre o instrutivo, né, entre aspas, do Ministério das Obras Públicas, que fala sobre... Dei uma estadora, aliás, nós todos da Ordem recebemos, sim. sobre algumas questões de base em que define-se que o Estado levaria as infraestruturas básicas, Sim, né? sim. Isso na outra realidade para Sim. áreas urbanizáveis, não Sim. propriamente nos MOSECs. E depois o cidadão, por meio dessa autoconstrução dirigida e assistida, iria promover a construção das edificações. Certo. E aqui, por exemplo, nesse exemplo que dá, fala aí de cidadãos que estão a infraestruturar. Certo. Porque a autoconstrução dirigida não é só para habitação. Okay. Neste caso concreto, a autoconstrução dirigida para obras de infraestrutura. Nesse caso era a infraestrutura de drenagem. Uma zona, quando chove, a água fica a 1 metro. E vai Mas isso estamos a falar de uma situação pontual, né? Pontual, mas que a responsabilidade maior é do Estado, né? Do ponto de vista do ordenamento do território e as infraestruturas macro, porque né? o projeto... Para não ficar aqui a ideia do cidadão Não, porque que cada um vai fazer... A iniciativa foi popular, mas foi sempre com conhecimento da administração municipal. O projeto foi aprovado pela administração municipal. Okay. E as autorizações, porque a infraestrutura teve que conectar, é uma rua terciária, e tem que coletar uma via, por acaso é uma via principal que passa ali. Então, essa conexão tem que ter uma aprovação. Então, está tudo como manda a lei, o projeto aprovado, as autoridades foram contactadas, eu tive esse papel de intermediar as várias instituições, então, porque é complexo porque não, mas é mesmo complexo. Intervém várias instituições. Tens que falar com as pessoas. O bom da coisa é que a obra está a acontecer. Os beneficiários são os que vivem ao longo da rua. Os que vivem mais ao lado querem também contribuir. Também eu quero contribuir porque a minha rua também... Não, calma, vamos chegar lá. Vamos ainda resolver aqui o mais crítico. As pessoas estão se sentindo motivadas em participar com dinheiro para melhorar as zonas mais adjacentes, né? Então, quando as coisas acontecem com transparência, quando há comunicação, as coisas acontecem. Então... Muito bem, arquiteto. Esse tema, por favor, investiguem também o que é isso, porque nós vamos abordando os temas, mas fica sempre aqui a sensação de que muito mais há para se falar. Só esse ponto que o arquiteto falou, ficaríamos aqui a debater. Depois iríamos pensar onde é que começa a responsabilidade do Estado, a do cidadão, enfim. São temas, é mesmo para vocês perceberem a complexidade dos assuntos. Por isso é que, por exemplo, essa questão mesmo da autoconstrução, vamos ter aqui também especialistas a abordar. Eu espero ter aqui também especialistas para abordarmos essas questões das infraestruturas macros, né? Porque, meus queridos, as coisas estão totalmente interligadas. E, em particular, há uma questão que, para mim, depois fica também para um outro possível tema, é que cidade é que nós queremos construir? Porque nós falamos de autoconstrução, falamos de MOSEC, falamos de ações que parecem assim isoladas, mas depois o pensamento de cidade... diante dessa complexidade toda, mas isto não é o tema de hoje. São reflexões que eu gostaria que também vocês começassem a refletir, e não importa se não é arquiteto, se é engenheiro, é um beneficiário. E deve andar atento pela cidade e perceber, mas espera aí, que modelos de cidades nós queremos? Que tipos de estados de espaços públicos? Como é que nós queremos que o angolano ande nas ruas? Como é que é importante nós desenvolvermos esse sentido crítico, esse sentido de pensar aquilo que é o meio que nos rodeia. Arquiteto, eu espero tê-lo aqui novamente. Oportunamente vamos também convidar. Se tiver temas que acha que seriam interessantes abordar no nosso projeto, porque agora também é teu. Sim, pode sempre apresentar sugestão de profissionais, sugestão de temas, porque nós precisamos mesmo começar aqui a formar e informar. Eu vou agradecer pela tua presença. Obrigado, eu.
Muito obrigado. É o nosso número 1 da segunda temporada. Obrigado. Vai vir aí muito mais. Arquiteto, não sei se quer dizer algumas Não, palavras. só queria dar uma palavra de fechar. encorajamento para continuar todo o apoio necessário do meu lado, de portas abertas, fornecer temas, ou mesmo sugerir arquitetos, dar a força toda, porque são essas iniciativas e outras que teremos uma massa crítica melhor, aprendermos muito e tornar a nossa Angola um país bom para se viver, né? E nós, isso tem que ser apoiado mesmo. Arquiteto, e desmistificar algo. Em Angola, isso eu vou dizer mesmo assim, olhos nos olhos, temos profissionais de qualidade. Temos profissionais de qualidade. E está aqui um, já estiveram aqui outros tantos. Engenheiras, arquitetas, não engenheiros, pedreiros, mecânicos. Temos profissionais de qualidade. O que nós precisamos construir é uma Angola que nós próprios façamos, porque temos aqui muito conhecimento. Fazer uma rede, né? Uma rede de... E entender que essa questão que nós falamos de responsabilidade, a responsabilidade é de todos. Do cidadão, do Estado, enfim, é uma responsabilidade transversal. Muito obrigado. Eu vou apelar, estamos a precisar de patrocinadores. É por uma iniciativa boa, nobre, porque temos aqui profissionais que diariamente da produtora dispensam para estar aqui conosco 1 hora, e nós, na devida altura, vamos publicar aqui o espaço que vamos ter aqui para os nossos patrocinadores, empresas da construção civil, de materiais, porque também falar de autoconstrução dirigida é falar da promoção de materiais de produção local, que hoje também está a ser política pública. Exatamente. Então, saímos todos a ganhar. Muito obrigado e até o próximo podcast. Continue a nos acompanhar. Arquiteto, muito obrigado. Foi uma grande honra estar aqui. Muito bem.